Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sexta-feira incrível aqui no podcast Chega de Mimi, aonde a gente vai falar também sobre um convidado incrível aqui, que logo vocês vão saber. Mas antes, eu vou trazer a nossa frase de reflexão aí para vocês, né? Mas antes de eu trazer a frase, deixe seus comentários aí, tá? Compartilha, curta, comenta, faz aí esse procedimento aí para a gente poder trazer as informações que vai mudar um pouco a sua percepção aí sobre esse serviço que vamos trazer. E a frase, a gente vai começar assim. Caro mesmo é pagar barato por algo que não entrega o que promete. Vou repetir de novo aí para você ficar bem, para você entender aí melhor. Caro mesmo é pagar barato por algo que não entrega o que promete. E aqui eu não estou falando só apenas de dinheiro, mas o mais caro de tudo é o tempo. Porque muitas das vezes você quer contratar algo barato, ou então você quer investir em algo que é barato, ou então tem até aqueles que querem de graça. Mas você acaba perdendo a qualidade, ou então não conseguindo ter êxito, porque é barato e às vezes até sai mais caro para você. E aí você perde mais tempo com aquilo que você não quis investir e acaba perdendo o tempo, querendo economizar, mas acaba perdendo o tempo que você tem aí, né? Então, por isso, hoje, eu quero ajudar você a não perder mais tempo com o nosso convidado de hoje, que eu vou trazer aqui. Quem vamos trazer aqui, falando para você, né, Gabriel? Boa noite, Priscila. Boa noite, você que está nos acompanhando ao vivo e vai assistir, né, esse podcast gravado depois. Mas é isso aí. Você me fez me lembrar de uma frase também muito bacana, que eu vi essa semana, que tinha um diretor de uma empresa e ele falava sempre pro colaborador dele, falava assim, ó, vai devagar que eu tô com pressa. E o rapaz não entendia, né? Como assim eu vou devagar que eu tô com pressa? Ele falava, ó, vai devagar, né? Porque se você for correndo com pressa, você pode bater o carro, pode acontecer alguma coisa e isso vai me atrasar. Então, vai devagar que eu tô com pressa, né? E o que a Priscila falou é muito real. Às vezes, a gente sempre tem aquela questão, né, do mais barato, de você tentar pegar atalho, e nem sempre isso daí realmente é o melhor caminho, né? Por quê? Se você se perder ali no percurso ou acontecer alguma coisa, então é algo duvidoso, né? Isso aí pode te atrasar. E faz um pouco sentido, tá? Do que o assunto que nós vamos falar aqui hoje, que é a questão de proteção veicular, né? Às vezes você coloca aí um seguro, uma proteção no seu carro, e qual é a empresa que você está contratando, né? Então às vezes pode sair alguma situação barata ou não, mas quando você tem um problema, como será que ele é resolvido? E para a gente falar desse tema aqui que é muito importante, né? E praticamente hoje são milhões de carros, motos, né, caminhão. Então, ou seja, é um assunto muito bacana que nós vamos falar. E o nosso convidado de hoje é o Leandro. Seja bem-vindo, Leandro. Como é que você está, Leandro? Boa noite, Priscila. Boa noite, Gabriel. Leandro. E boa noite a todos os nossos ouvintes, né? Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui com vocês depois de tanto tempo, né? Maravilha. Tantos convites, nossas correrias do dia a dia, mas é um prazer. Prazer em que sentido? Primeiro, estar aqui podendo compartilhar com vocês o que é, né, a proteção veicular, explicar o nosso segmento, e fica tudo mais claro quando a gente fala daquilo que a gente ama fazer todos os nossos dias, fica muito mais prático para poder ensinar, e vai ser um prazer poder contribuir aqui com todos vocês aqui. É isso aí. E de fato, o Leandro, ele fala, né, em relação disso, ele abraçou essa causa, né, de uma forma que... E isso é bacana porque nos motiva, né? De fato nos motiva. Mas para a gente continuar um pouquinho, Leandro, fala um pouquinho sobre como você iniciou nesse mercado de proteção veicular, né? Como você conheceu a PVS, como é que foi esse início para você? Então, o meu início, eu sempre desejei empreender, né? No período da pandemia, no Rio de Janeiro, né? Foi onde eu conheci a PVS Brasil, que hoje, né, a gente representa aqui em São Paulo. No primeiro momento, foi que eu queria empreender com vender roupas, né? Eu nunca ouvi falar de proteção veicular, nunca ouvi falar, como a maioria das pessoas aqui, né?
por ser não ser algo assim tão novo, mas um pouco desconhecido para muitos, Sim. né? Então, para mim também era. Então, eu desejei, na época, começar a fazer minhas vendas de roupa e não deu muito certo, porque na pandemia, como é que você vai comprar produto e você revender? Então, tudo fechado. Foi onde um amigo meu me apresentou, a PVS Brasil, né? E me apresentou também não só a questão das vendas, mas também uma forma para mim poder mudar a história da minha vida, né? Que é um segmento que te dá oportunidade, que te dá um plano de carreira. Ainda que a pessoa fale, eu não tenho conhecimento nisso, mas desde o momento que ela aplica, né, o entendimento dela, ela fala, eu vou fazer isso aqui como a minha faculdade. Foi o que eu comecei há 4 anos atrás, falei, vou fazer daqui da minha faculdade. Então, saí do Rio de Janeiro, vim para cá acreditando nesse projeto, né? Para quem já me conhece já há um tempo, eu saí do Rio de Janeiro acreditando tanto nesse projeto chamado PVS Brasil, Proteção Veicular, que eu vim morar em São Paulo com apenas R$350. Foi que eu saí de lá para começar esse trabalho, a divulgar esse trabalho, conforme eu falei. Quando a gente ama alguma coisa, você coloca toda a sua força nisso, né? Então eu vim para cá, para São Paulo, e graças a Deus, né, ao nosso trabalho, começamos aí não só fazer apenas a proteção de veículos, mas também ajudar pessoas também a mudarem a vida dela. E conforme eu falei no decorrer do programa, a gente vai falar tanto da proteção como a oportunidade que é das pessoas também estarem mudando a história de vida, seja financeira, familiar. A gente vai estar aqui para poder ajudar dessa forma. Bacana, né? E se você colocar, é algo para a gente refletir, né? Tem aquela questão também, né, que o pessoal fala, né? Não é você fazer algo para ver se vai dar certo, mas é fazer até dar certo, né? Quando nós falamos em relação a empreender, né? E é o nosso foco, né? Precisa do nosso tema do podcast, sempre buscando trazer aqui empresários, empreendedores, né? Trazendo um pouco da sua história, da sua visão. Poxa, se você acredita, né, no seu projeto, primeiro, é claro, você precisa ter uma ciência, não é? Que é o quê? Poxa, esse produto, ele vai permanecer por um longo período? Porque a gente sabe que tem profissões, tem produtos que, por conta da tecnologia, do avanço, praticamente acaba, né, se perdendo. E ele tem como eu escalar, né? Isso daí é o suficiente para poder me trazer uma segurança financeira, né? E eu acredito, né, e pelo que eu conheci, né, como a gente já falou, da PVS, de fato é algo incrível, porque, carro existe, né, já há muito tempo e vai continuar existindo. Eu acredito que no máximo que pode acontecer é os carros começar a voar, né? Tira a roda, mas mesmo assim ainda vai precisar de uma proteção, né? Então, assim, não acredito que vá parar. E pelo plano de carreira, que depois o Leandro vai falar um pouquinho mais aqui para nós, é algo que de fato, né? PVS Brasil, ela tem crescido cada vez mais, né? A maior associação aí da América Latina, e ela te dá essa condição, né? Para que você possa permanecer aí e se manter aí com uma situação financeira aí, né, razoável e de fato mudar de vida. Sim, assim como o Leandro mudou a vida dele, né? Porque ele abraçou isso e a gente vê isso com muito carinho. O Leandro, ele quando ele fala da PVS, ele fala com muita paixão, com muito amor, assim, com muito carinho mesmo. Ele ensina, assim, tudo que você pergunta para ele, ele ensina, assim, até os mínimos detalhes. Então, assim, é uma pessoa que realmente se aprofunda naquilo que faz. Ele é apaixonado por aquilo que faz. E o diferencial dele é que ele conhece aquilo que... Ele acredita, na verdade, naquilo que ele vende. Realmente, ele acredita nesse trabalho, ele acredita nesse processo. E é por isso que funciona e é por isso que ele tem sucesso nessa carreira, né? Porque ele estuda, ele vai buscar informações, ele não fica obsoleto, ele sempre está buscando atualizações. O grupo sempre está em movimentação. Eu estou num grupo lá, ele sempre fica em movimentação. Então, sempre está em movimento. Ele não para, né? E muitas das vezes essa questão de empreendedorismo, que a pessoa fala assim, eu vou vender isso daqui, eu vou ficar por aqui mesmo. Sim. E não, é uma coisa que ele sempre está se renovando a cada dia. E isso que é o diferencial e outra coisa, a questão de
dos clientes mesmo. Se a gente fica perto dele, se você fica perto dele, ele sempre tá atendendo alguém. Ele sempre tá ajudando alguém, sempre tá falando com alguém, sempre tá atendendo alguém, né? Sempre tá nesse movimento. Então, assim, mais uma vez eu quero agradecer você, já passando assim, já quero agradecer você pela ajuda que você me deu. Se você trabalha assim junto com ele, ele dá uma força, ajuda, depois ele vai falar do plano de carreira aí, ele dá uma força muito grande, mas é isso, né, Gabriel? Bom, pedi por produção colocar a nossa vinheta, vamos começar, Leandro. Isso, vamos começar os nossos quadros aqui. Então, o nosso quadro, que o primeiro quadro nós vamos iniciar em poucas palavras. Em poucas palavras, vamos lá. Em poucas palavras, venha falar. Sem mimimi, queremos escutar. Trazendo vibes, vem se expressar. Leandro, como você é uma pessoa que estuda, se aprofunda em todo o conhecimento da questão da PVS, mas também de outras, né, associações, cooperativas, outras questões assim, gostaria de perguntar para você assim, qual é a diferença entre a cooperativa, uma associação ou um seguro tradicional? Então, vamos lá. Em poucas palavras, né? Em poucas palavras, sem mimimi. Sem mimimi. Vamos lá. Depende, tá? Às vezes as pessoas, conforme eu falei, a proteção veicular, pelo fato dela ser um segmento onde hoje está em expansão, está em crescimento, hoje nós temos mais de 2.000 associações de proteção veicular. E não tem tanto o conhecimento das pessoas, né? A sua pergunta ela foi muito interessante, que uma pessoa me perguntou sobre isso hoje. E eu falei para ela, qual é a diferença? Depende da forma que você vai usar o seu veículo. Porque, por exemplo, se você chegar para mim e falar, Leandro, eu fiz uma proposta numa seguradora e também na proteção veicular. Sendo que dependendo da seguradora, aí lembra que eu falei, da forma que você vai utilizar o seu veículo, você não vai poder utilizar, por exemplo, para aplicativo, dependendo, porque tem a seguradora que não aceita que o veículo vá ser utilizado para aplicativo. Na proteção veicular, você pode utilizar ele tranquilamente para aplicativo. Na seguradora convencional, eles perguntam, fazem uma pesquisa para ver onde você mora, tem aquela restrição de CEP, dependendo do local onde a pessoa reside, se é um lugar muito perigoso, ou ela não aceita, ou o seguro fica muito alto, a proteção veicular já não tem, né? É livre acesso. Qualquer pessoa pode estar, desde que ela esteja devidamente habilitada dentro da categoria, ela pode estar utilizando o veículo que é livre condutor. Então, dependendo de como a pessoa vai utilizar o veículo dela, ela vai comparar. Poxa, se eu quero utilizar o meu veículo para aplicativo, então eu vou partir para a proteção veicular. Se eu não vou utilizar para aplicativo, se eu tenho um bom perfil, eu vou manter na seguradora. Então, depende muito de como a vantagem e a desvantagem está de como a pessoa vai utilizar o veículo. Por exemplo, na sua casa, eu tenho 5 pessoas habilitadas. Na sua casa tem 5 pessoas habilitadas. Mas todas elas vão poder utilizar o seu veículo tranquilamente. Se você fazer essa mesma pergunta, essa mesma pessoa na seguradora convencional vai falar quantas pessoas habilitadas tem. Então, cada uma delas você vai pagar um adicional por cada uma delas. E o valor vai ficando muito maior. Então, depende muito de como a pessoa vai utilizar o veículo dela. Ah, bacana. Perfeito. Perfeito. Bom, aproveitando essa oportunidade, Leandro, quais são os principais benefícios que a PVS traz para o seu associado, né? Para a pessoa que contrata essa proteção? Você já comentou um pouquinho, mas fala um pouquinho mais para nós quais são esses benefícios aí que você acredita que de fato faz a diferença ali, né, para a pessoa que está realizando essa contratação. Conforme eu falei, pelo fato de você manter, conforme a gente sempre fala com as pessoas, né, o veículo dela não chegou fácil, veio com suor. Quanto tempo a pessoa juntou aquele valor, juntou lá, se abriu mão de muitas coisas, né, para poder comprar o seu veículo, e você simplesmente optar em você contratar ou um plano ou qualquer serviço onde você vai precisar depois e você não ter,
Então, não adianta todo o sacrifício que você fez para você poder guardar aquele dinheiro. Então, o que nós fazemos? A PVS, nós sempre oferecemos para as pessoas tranquilidade. Não só para ela, mas como para a família. Oferecendo a cobertura completa. Ela vai ter ali o benefício da proteção contra roubo, furto, colisão, perda total, incêndio, fenômeno da natureza, né, que é a chuva de granizo, enchente, queda de árvore. Ela vai estar totalmente protegida. Além disso, ela também vai contar com a cobertura que é para terceiro, né, que são um diferencial muito grande que nós oferecemos. Caso, eu sempre falo para as pessoas, quando acontecer um sinistro, ela vai ficar bem mais tranquila. Por quê? Porque ela já não vai precisar gastar nenhum valor para consertar veículo de terceiro, apenas manter o veículo dela protegido e apenas ter os gastos apenas no veículo dela, que são franquia muito abaixo do mercado que nós oferecemos. Essa daí, de fato, é um dos benefícios muito interessantes, né, a qual eu encontrei, porque é essa questão. Infelizmente, às vezes, quando algum acidente, alguma coisa ruim acontece, parece que acontece naquela fase que você está mais complicado. Caramba, você já está ali, bem complicada a situação, de repente, bum, acontece alguma coisa, né? E de fato, se infelizmente acontecer uma situação e você, né, por um motivo ou outro, um descuido, né, eu acredito que nenhuma pessoa, né, em sã consciência vai provocar um acidente e vai fazer uma batida. Infelizmente acontece, né? Às vezes tem uma falta de atenção, alguma coisa, mas ela vai lá e acaba ali colidindo ali, bate na traseira de um veículo, acontece alguma coisa e de fato ela está numa situação bem complicada financeiramente, né? Então, sendo o seu veículo, né, o que aconteceu ali, às vezes você consegue dar uma segurada. Poxa, vou dar uma segurada esse mês aqui, tá meio apertado, mês que vem eu já vejo, mas a pessoa a qual você colidiu, né, que seria ali no caso do terceiro, ele não quer saber. Ele né? não quer esperar, não. Já vai descer do carro, né, como é que vai ser, né, meu, tá errado. Né? Então, você ter essa tranquilidade, né, que você vai poder acionar a PVS para poder fazer esse conserto, né, do veículo, fazer esses reparos ali. E aproveitando isso daqui, quais que são os valores para terceiro, Leandro? Olha, nós temos 2 valores, né? Dependendo do plano, a gente sempre oferece entre 50 mil no nosso dos primeiros planos e 100 mil de cobertura para terceiro no plano que a gente chama de plano VIP, né? É o plano que nós oferecemos com 100 mil de cobertura para terceiro. Lembrando que é 50 mil para danos materiais, 50 para danos corporais, totalizando 100 mil no plano prata, no plano ouro, que a gente identifica, e 200 mil, no caso 100 mil de cobertura para terceiro no plano diamante, 100 mil para danos materiais, 100 mil para danos corporais. Isso aí é maravilhoso, né? Eu vi até um tempo desse atrás um post lá no Instagram. Eu não lembro qual que era bem o carro ali, mas era um carro meio que popular, acabou batendo acho que era um Camaro, aí já colocaram a legenda, né? Cada um paga o seu, né? Cada um paga o seu. É bem... Às vezes, Gabriel, você tocou num assunto muito importante. Eu tenho um associado hoje, né? Que ele me ligou desesperado num sábado. Ele estava aqui em São Paulo, na Pinheiros. Ele colidiu num veículo, esse veículo bateu no segundo, que estava no segundo, e o outro bateu no terceiro. Ou seja, engarrafamento ali, né? 3. Ele ficou desesperado, me ligou. Sabe o que aconteceu? A PVS, ela consertou os 3 veículos dele. O dele deu PT, ela foi lá e pagou ele à vista. Isso é um diferencial muito grande. Agora você imagina quando a pessoa ela tá ali sem uma proteção, sem um seguro. Imagina o desespero que é. Sim. Né? E a gente sabe que sinistro não tem aviso prévio. Ele não fala, tal dia vai acontecer. Então ela tem que estar totalmente preparada, né, para não ser tão ruim. Né? O sinistro. Ninguém gosta. Já é difícil o momento, né? Mas de alguma forma conseguir amenizar um pouquinho. Consegue isso, né? amenizar. Porque é um bem ali que você conquista com tanto esforço e aí do nada chega assim. É uma coisa que acontece. Mas agora a gente falando sobre essa questão assim do que você trouxe,
Nos casos, a PVS, ela cobre qual tipo de veículo? Porque tem alguns veículos que a PVS ela não cobre, né? Tem alguns veículos por causa de algumas dificuldades aí, e eu gostaria de que você explicasse um pouco sobre isso. Tem algumas pessoas que falam assim para mim, Leandro, a gente tá na rua, no dia a dia, né? Aquela nossa convivência com as pessoas, tá sempre próximo. Aí eu falo, poxa, eu queria tanto fazer o seguro no meu carro, ou proteger, mas o meu veículo é bem velhinho. Aí eu falo assim, qual é o ano da fabricação do seu veículo? Ah, o meu é 2010, ninguém quer. Eu falei, que isso? A PVS, a gente já protege o veículo com fabricação de 2000. 2000 para cá, ou seja, até 25 anos. Sim. Né? 25 anos para carros nacionais e 15 anos para carro importado, né? Às vezes a pessoa, conforme eu falei, né? A gente sempre tem essa flexibilidade. Por quê? Porque às vezes tem gente que fala assim, não, mas o meu é velhinho e fica muito alto o seguro do meu carro. O nosso é um valor bem acessível. Bem acessíveis que qualquer pessoa hoje pode e tem condição de proteger seus patrimônios, seja seu carro, sua moto, com a PVS. Beleza, aproveitando a oportunidade, questão de leilão. A gente sabe que hoje não, já tem um bom tempo, mas o pessoal acaba tentando procurar no leilão uma forma de conseguir um veículo mais barato, dependendo da situação, né, como é que é, e tem algumas seguradoras ali tradicionais que geralmente têm algumas restrições. Na PVS tem cobertura para carro de leilão? Temos, nós fazemos também a proteção para veículo de leilão, tá? A PVS hoje ela paga 80% do valor de tabela FIP para a pessoa, né? Às vezes você tem uma pessoa que ela está andando com o veículo dela, às vezes é um leilão que, digamos, um leilão financeiro, ele é depreciado, né? Já o próprio banco já deprecia o veículo. Mas a pessoa está lá e ela quer proteger, e o seguro convencional a maioria não vai fazer, mas ela tem que ter a proteção, não só com respeito a ela, mas também com o terceiro. Ela tem que ter, às vezes, uma pessoa... Que por mais que seja de leilão, é um veículo. É um veículo que tá andando, né? Ela bateu o veículo dela. Ou alguém bateu e foi embora, e aí, como é que faz? Sim. Mesmo assim, ela está protegida com a gente. Então, os nossos benefícios, conforme eu volto aqui, eles são extras, são fantásticos. Certo. Fazer uma última pergunta desse quadro. Pedir para o Michel já preparar os nossos patrocinadores. Michel, por favor. E essa pergunta aqui é uma pergunta, em poucas palavras, sem mimimi, hein? Que essa pergunta é uma pergunta que na nossa experiência a gente acabou ouvindo e de fato. E por quê? Pela falta de informação, né? Pela falta de conhecimento. Então vamos aproveitar hoje, né? Para esclarecer alguns pontos principais aqui. E esse é um dos nossos objetivos, né? Trazer aí informações com qualidade, tirar um pouco essa dúvida do consumidor, né, para que de fato ele tenha uma tranquilidade, né? Tem a preocupação de muitas pessoas daquela questão, uma associação ela não está atrelada 100% a um banco, alguma coisa, né? Então, no caso de sinistros, será que a empresa vai ter caixa para poder cobrir esse sinistro, né? Você pode tranquilizar as pessoas que procuram a PVS Brasil, né? Com a história da PVS, hoje é uma empresa segura em relação a esse aspecto? Vamos lá. Foi muito inteligente a sua pergunta. Isso é sempre do dia a dia, do nosso dia a dia, né? A pessoa ela fica naquela vai, não vai, com um pé atrás, né? Então, o que acontece, Gabriel? Todas as vezes que eu sempre falo com as pessoas assim, independente dela fechar a proteção do veículo dela com a PVS ou não, como profissional é dever meu orientar. A primeira coisa que a gente fala com a pessoa é para ela poder pesquisar, ver estrutura, tempo de uma companhia. Conforme você falou no início, a Priscila também, a questão não é o valor, é o serviço que vai entregar. Sim. Quando você olha para a companhia, quando você olha para a PVS em si, uma companhia que tem uma estrutura hoje com mais de 250 mil associados em todo o Brasil. Uma companhia que já está há 16 anos no mercado, com o mesmo CNPJ. Você acha que é uma companhia dessa? Você está inventando? Dá um Google.
Vai aí no Google e coloca assim, qual é a maior associação de proteção veicular de toda a América Latina? Você vai ver assim, a PVS Brasil. O que fez a gente se tornar a maior associação? O nosso comprometimento, o nosso entrega do serviço, né? Por que a maioria das pessoas procuraram a PVS? Nós não temos o menor preço, nós temos a melhor entrega. Porque a gente sabe que o melhor preço é o custo-benefício. Né? Você tem aqui o valor que você vai pagar mensalmente e se acontecer qualquer eventualidade com o seu veículo, você não vai pagar nada mais do que aquilo que está contratado. Porque imagina você ter uma surpresa. Ah, você tem que pagar isso aqui por fora. Mas a outra ficou bem baratinho. Mas por que está barato? O que está faltando? Por isso que a gente assegura, né? Se nós não tivéssemos esse comprometimento com os nossos associados, nós não estaríamos há 16 anos no top 1 da América Latina, justamente pela entrega do nosso serviço. Bacana aí. E outra pergunta que eu quero fazer já entrando nisso, é que assim, contratei hoje a PVS, mas não quero ficar mais, eu quero trocar. Eu vou ter alguma multa de cancelamento, alguma coisa nesse sentido? Não, nós não trabalhamos com multa por quebra de contrato, tá? Não trabalhamos com fidelidade também. Acontece da pessoa ela fazer a proteção do veículo, por algum motivo ou outro, ela vai ter que vender o veículo, né? Ah, eu vou trocar o meu veículo. Ela não tem multa por quebra de contrato, né? Ela pagou, tá em dia o boletozinho dela? Perfeito, só fazer o cancelamento no próprio aplicativo que nós fornecemos para os associados. A nossa tecnologia também é muito top, é fora da curva, que a gente sempre fala, né? Então, no próprio aplicativo dela, ela faz o cancelamento sem multa, sem por quebra de contrato. É muito benefício. Quando a gente fala dos benefícios, por isso que eu falei no início, voltar a outra pergunta dele aqui. Por isso que quando a pessoa ela enxerga, antes de fechar qualquer contrato, eu gosto de deixar as pessoas bem seguras do que ela está fazendo, do que ela está contratando. Por quê? Porque isso vai fazer a pessoa se sentir mais confiante com aquilo que ela está contratando. Porque é o padrão que a PVS exige de todos nós que somos representantes dela. Ter um padrão de ensinar, mostrar para a pessoa realmente que ela está contratando. É ótimo a escolha dela. De dar clareza, né? Daquilo que ela está contratando, do que ela está assinando ali. Com certeza. Né? Para não ter uma pegadinha depois. Porque imagine, você pagar um seguro, você ficar 1 ano, vamos dizer assim. 1 ano, 6 meses pagando seguro. E aí, de repente, acontece um sinistro. E aí você descobre que não cobre. Que não cobre. Por isso, é isso que é importante. Lembra que eu falei? Mas a pessoa descobre antes, descobre na hora. Porque, por exemplo, o que eu falei, né? Uma frase que eu tenho, que as pessoas elas gostam muito quando eu falo isso, eu não faço cliente, eu faço amigos. Porque independente dela fechar com a PVS ou não, eu tenho certeza que ela vai ser bem tratada, ela vai lembrar de mim. O motivo ou daqui a pouco, quando acontecer alguma coisa, ela fala, opa, o Leandro. Então, quando você chega, você explica para a pessoa o que ela está contratando, qual é o plano, quando é que ela vai utilizar, qual o benefício que tem, o que ela vai ter e o que não vai ter, entendeu? A gente simplesmente não faz uma venda, a gente leva a pessoa a ter o pé no chão, ela saber que ela está contratando o melhor serviço da América Latina, que hoje é a PVS Brasil. É isso aí, bacana. Perfeito. E só uma observação aqui que eu também acho que é muito bacana, é a questão que o pagamento, né, quando você faz a contratação da proteção veicular com a PVS, você vai fazer o pagamento das parcelas, né, dos boletos que vão ser gerados. A PVS, aí você me corrige antes se eu estiver errado, mas a PVS ela não pega ali o valor anual de uma vez de você, não é isso? Justamente. Conforme eu falei para você, né, eu falei aqui, às vezes a pessoa ela contrata, mas por algum motivo ou outro, ela vai ter que desfazer do veículo. Alguma coisa aconteceu. Imagina se ela pagar o ano todo, ela vai perder o valor que ela pagou. Então, por isso que a gente trabalha com boleto alto mensal, porque se acontecer alguma coisa da pessoa
tiver que fazer o cancelamento, ela não perde. Inclusive na questão do sinistro, né? Porque, digamos lá, o seguro, a proteção do meu carro, ou o seguro do meu carro ali numa seguradora tradicional, sei lá, ficou R$3.000, certo? Eu vou lá à vista, porque se for parcelado, aí sobe um pouco mais. Aí fui lá, paguei. Infelizmente, 2, 3 meses ali, acabei entrando num sinistro ali, num acidente. Além de eu já ter pagado os R$3.000 todo, eu ainda vou ter que pagar a minha franquia ainda. A franquia. Né? Então, ou seja, e mais franquia. Né? E no caso da PVS, não. Né? Então, se aconteceu, você contratou hoje, tem 2, 3 meses, você simplesmente pagou aquele mês que você utilizou. Né? Não vai pagar a franquia, a questão do acesso ali para um terceiro, não é isso? E vai somente para poder fazer ali a estrutura do seu veículo. Correto? Correto. Aprendi, hein? Ó, Leandro ensinou direitinho, hein? Aprendi como é que funciona. Sim. Maravilha. E tem uma questão também que, antes de a gente entrar no outro quadro, que é a questão do rastreador. Que eu amo rastreador e tem muita gente que pega por causa do rastreador. Tem uma cliente minha que o carro dela também é de leilão, né? E ela fala muito sobre o rastreador. Sempre ela fica me pedindo a senha do rastreador. Que ela sempre pede, do link lá do negócio para ela poder pegar a senha do rastreador. Ela sempre me pede. Todo mês ela tá me chamando para poder pedir. Mas essa questão do rastreador também eu acho bem interessante, né? Que a PVS oferece para os seus associados. Isso conforme nós falamos também, nós sempre trabalhamos em parceria com motorista de aplicativo, certo? Digamos que o motorista de aplicativo, ele não tem destino certo. Ele vai ligar o veículo, vai ligar o aplicativo e ele vai embora. Ele não sabe para onde vai. Ó. Chamou ali, chamou aqui, chamou e ele vai embora, certo? Mas a isso, a família dele sabe, se acontecer alguma coisa, o veículo está em tal lugar. Porque a família também pode, né, tá monitorando, tá vendo a esposa, o filho, porque você tá indo trabalhar, você não sabe o que está acontecendo, mas a família sabe, ó, aconteceu, fulano, a esposa, acabei de ser assaltada, ela tá vendo lá onde está o veículo, claro que não, você não vai atrás, você vai comunicar à polícia, ligou para a PVS, comunicou para a polícia, e a polícia vai atrás. Mas é bom você saber como está a sua família. Você saber onde está. Porque o trabalhador, ele está indo. A gente não tem a garantia. Hoje está muito complicado. Você não tem a garantia que você vai trabalhar aquele dia e não vai acontecer. Mas se acontecer alguma coisa com o veículo, você já sabe onde está. A família sabe onde está. Cadê o meu esposo? Você sabe onde está. Isso é muito bacana, que a gente libera sempre o login e senha para a gente poder estar... Sim, e uma observação sobre o rastreador, Leandro, que eu acredito que é um dos grandes benefícios também, até por conta do furto. Exemplo, às vezes você vai num local, tem a vaga de zona azul para você estacionar, certo? Então, um padrão, as pessoas estacionam lá. E, infelizmente, tem algum estacionamento que abusa ali no valor, né? Depois tem estacionamento, que te cobra numa hora ali um absurdo. Né, comparado que você simplesmente poderia deixar o carro ali na zona azul. Só que você não deixa o quê? Com insegurança, né? Então, às vezes você estaciona o carro numa zona azul, é claro, você não vai saber, felizmente, se alguém riscar acontecer alguma coisa. Mas você está resolvendo as coisas, você está ali, você consegue dar uma olhada aí no aplicativo, né? Você fala, pô, meu carro tá lá, tá tranquilo, né? Então, você consegue, né, ficar à vontade. Bom, mas é isso. Pedi pro Michel colocar os nossos patrocinadores. Michel, por favor. Bom, vamos lá. Chat Ideal, né? Acelere as suas respostas aos seus clientes em até 8 vezes, tá? O Chat Ideal é ideal para você, que é empresário, né? Que tem a sua empresa, que você é empreendedor, em 2 pontos muito importantes, tá? O primeiro é quando você faz uma ação aí de vendas, né? Você tem um marketing ativo, né? Você tem ali um formulário, uma campanha rodando e nem sempre você tem uma pessoa para poder atender os clientes, né? As pessoas que estão interessadas no seu produto, seja devido à demanda ou também por horário. Né? Imagina uma pessoa que trabalha, chega em casa à noite, às vezes ela vai chegar lá, vai tomar um banho, vai sentar no sofá, às vezes é meia-noite, 1h da manhã. Poxa, essa pessoa também quer fazer uma compra, né? Quer fazer um orçamento.
E geralmente a maioria das empresas estão fechadas. Você, com um chat ideal, cadastrado, configurado na sua empresa, vai conseguir configurar totalmente um funil ali onde a pessoa vai poder ter as informações, né? Deixar os dados dela. Dependendo do seu produto, ela já consegue comprar o produto ali mesmo, tá? A ferramenta permite você configurar, adicionando lá o link de compra do seu produto, tá? Ou ela vai deixar os dados no outro dia, né, no horário comercial, sua equipe entra em contato com essa pessoa. Então você não vai perder vendas em momento nenhum. É você ter um atendente 24 horas por dia, 7 dias da semana, né? E isso é muito importante. Para quem é empreendedor sabe que qualquer venda, né, é bem-vinda, vai fazer falta lá no faturamento no final do mês. E o outro ponto muito importante que o chat vem trazer aí para solucionar é você que já tem um volume de vendas e você precisa fazer um saque, né, um autoatendimento aí, um suporte ao seu cliente. O chat ideal, ele é integrado já com o chat GPT, que faz com que as respostas não sejam aquela resposta engessada, né? É um atendimento ali praticamente humanizado, né? O chat hoje tem evoluído muito. Então você consegue configurar ali toda a sua estrutura, geralmente ali as principais perguntas e dúvidas que o seu cliente possa ter. Então você consegue fazer o quê? Né? Diminuir ali teoricamente o seu quadro, né? E a gente sabe que, é claro, é importante dar oportunidade, gerar empregos, mas nós sabemos que nem todos, né, serviços ou empresas têm condição ali de manter 2, 3, 4 pessoas ali simplesmente para poder fazer esse autoatendimento. Então o chat ideal é perfeito para poder fazer esse pré-atendimento. Para mais informações é só acessar o site www.chatideal.com.br, procurar o Cadu e o Diego, tá? Então esse aí é o que vai te ajudar no seu atendimento. E temos a nossa comunidade Chega de Mimimi, onde nós ensinamos ali você a estruturar a sua empresa no digital. Então lá a gente já temos várias informações já, né, vídeos lá mostrando para vocês como vocês fazerem editar vídeo no CapCut, editar vídeo no Canva e muito mais outras coisas. Não só isso, semana que vem, né, eu vou colocar algumas informações sobre o registro de marca. Se você não tem sua marca registrada aí, então você pode estar correndo o risco da sua marca aí poder você perder a sua marca, né? Então a gente vai ensinar você ali. Então, entre em contato com mais informações no 11 9 6830 3236 para você entrar na comunidade, porque se você não está na comunidade, você está deixando dinheiro na mesa. Não há nada mais gratificante do que ver as pessoas que amamos em paz e com saúde. Mas, infelizmente, imprevistos acontecem. Momentos inesperados que podem nos pegar desprevenidos. Nesses momentos, contar com um plano de saúde significa ter acesso imediato ao cuidado que você precisa, sem longas esperas. Com um plano de saúde, você garante atendimento de excelência, em hospitais bem equipados, com profissionais dedicados à sua recuperação. E não se trata apenas de emergências. Consultas de rotina, exames preventivos e acesso a especialistas estão sempre ao seu alcance. Com a JFS Seguros, você cuida do que mais importa, prevenindo problemas e garantindo a melhor assistência em todas as fases da vida. Entre em contato e conheça as nossas opções de planos. JFS Seguros, cuidando do seu bem-estar e da sua tranquilidade. É isso aí, estamos de volta, né? Você acabou de ver o nosso patrocinador também, JFS Seguro. Você que precisa aí de um plano de saúde, seja familiar, empresarial ou pessoal, é só procurar o Gerson lá na JFS Seguros. Bom, para a gente dar continuidade, vamos entrar no próximo quadro, Priscila? Verdade ou mito? Pedir para o nosso produção colocar a nossa próxima vinheta, Michel, por favor. Bom, agora mais um quadro começando aí, verdade ou mito. Então, é verdade ou mito que só o associado pode dirigir o veículo protegido? É mito. É mito? Que suspense, que suspense. Que suspense! Qualquer pessoa habilitada dentro da categoria
ela pode utilizar o veículo. Quando você fala dentro da categoria, explica um pouco mais isso, que às vezes a pessoa não sabe. Sim, por que dentro da categoria? Porque existe a categoria, vamos lá, a pessoa tem a CNH categoria para moto. Se ela estiver dirigindo um carro, ela não é habilitada para carro. Ela tá ilegal, né? Ela tá ilegal. Então, desde que a pessoa ela tenha habilitação e esteja dentro da categoria, qualquer pessoa pode utilizar o veículo, porque se acontecer alguma coisa, ela está totalmente protegida. Okay. Isso aí é um dos benefícios, né, que o Leandro falou um pouquinho antes, e a gente às vezes fica assim, né, porque não tem nada combinado aqui, tá? O convidado vem, tem nada combinado, mas como é que vai ser as perguntas? Olha, as perguntas é o que normalmente um cliente, né, uma outra pessoa faria sobre o seu produto ou sobre o seu serviço, tá? Sim. E aí a Priscila, a gente vai se ajustando, porque a gente fala, Priscila, ó, talvez se a gente perguntar isso daqui e deixar lá embaixo, ele vai responder lá em cima primeiro. Geralmente os candidatos respondem lá em cima primeiro, aí vai ficar a pergunta. Isso. As perguntas aqui todas são estratégicas, né? Então a gente sempre traz o convidado, eles não sabem das perguntas, eles só sabem aqui ao vivo. Chega no escuro, né? Chega no escuro aqui, é justamente pra gente poder tirar essa autenticidade do convidado, porque não adianta a gente vir aqui brifar o convidado, fazer alguma coisa aqui. Não, ele tem que trazer a verdade pra vocês, né? É isso tem que aí. trazer o que ele é. E eu confesso pra você que logo quando eu conheci a PVS, teve alguns benefícios, né? São diversos, a qual eu achei incrível, tá? Essa questão de outras pessoas, né? Não somente a pessoa que contratou ali a proteção, poder dirigir o veículo, que é muito bacana, tá? E é claro, não é falando mal, tá, da segurança, nós não estamos falando aqui, nós simplesmente estamos colocando um comparativo, ok? Quando você vai fazer uma compra, isso, se você não faz isso, tá, deveria ser natural. Poxa, porque nesse caso aqui, nós estamos falando em relação à proteção de um veículo, seja um carro, moto, né? Hoje nós não vamos entrar aqui, que é para já segurar o Leandro aqui para trazer ele numa próxima vez, tá? Sim. Porque a PVS, ela tem uma categoria que é truck, né? Focada ali em caminhões, né? Utilitários, e aí fica para um outro dia aí pra gente fazer um especial sobre isso. Mas, poxa, eu tenho um veículo, né? Aí tem a minha esposa, aí às vezes tem um filho meu que já é habilitado, né? Aí o que acontece? Aí eu vou pagar um valor, né, a mais, né, por conta se a minha esposa for dirigir, se o meu filho for dirigir. Normalmente, eu lembro quando eu contratei o primeiro seguro para o meu veículo, quando eu comprei o carro em 2008, e eu coloquei o seguro no carro da minha esposa, porque era mais barato, entendeu? Então, ou seja, mulher mais nova do que eu, né? Então fizeram os cálculos lá, então ficava mais barato. Eu falei, então deixa lá no nome dela como o principal condutor, não é isso? Então fica um pouco complicado, né? Você fica um pouco preso dentro disso. Poxa, que nem o Leandro falou, se a pessoa é habilitada, certo? Dentro da sua categoria, né? Tudo certinho. Poxa, por que não? Não é? Em relação à pessoa ela poder dirigir, né? Qual que é a questão ali? Então, se ela está habilitada, não, sem novidade. Porque assim, tem um veículo, aí tem que adicionar os outros, porque assim, veículo de família, vamos dizer assim, tipo... de família. De família. Todo mundo vai usar aquele veículo. Às vezes o filho tem que levar o pai no médico, tem que buscar em algum lugar, aí você vai pegar o adicional. Então, pra mim, esse tipo de serviço que a PVS oferece, ela é muito bom, porque você não paga um adicional e você consegue usar o veículo, e se acontecer alguma coisa, mesmo não sendo titular é coberto. É coberto. Entendeu? Então isso é muito bom. Isso é um privilégio, assim, vamos dizer. Para mim é um diferencial. É um diferencial. Né? Bom, Leandro, você comentou mais ou menos também um pouquinho por cima, né? Mas pra gente deixar bem claro aqui, que eu também tenho até uma observação interessante aqui. É verdade ou mito que a mensalidade da proteção veicular, normalmente, ela fica mais cara do que o seguro tradicional? É conforme eu falei, né? Ou é mais ou menos? Depende, tá? Depende. Depende do perfil da pessoa dentro de uma seguradora, tá? Depende. Porque, às vezes, a pessoa ela já tem um bom perfil dentro de uma seguradora. O que a seguradora faz? Ela coloca... Tem aquelas bonificações. Bonificações. Isso aí, você tem que ser bem
realista e falar com a pessoa. Agora, se a pessoa ela não tem um bom perfil, e dependendo do local onde ela mora, sempre volta nessa situação. Dependendo do local onde ela mora, fica muito mais alto. Vamos supor que a seguradora fala, você mora onde? Eu moro no lugar tal. Ela vai analisar aquele CEP lá. Tem um alto índice de roubo e furto, ela vai aumentar. E o nosso permanece o valor bem acessível para qualquer pessoa. E uma outra coisa, não sei nem se vocês vão perguntar isso. Pode falar. Se for, eu repito. Eu repito isso aqui 24 horas. Um outro diferencial que nós temos, por exemplo, você tem o seu carro. Você não tem habilitação. Mas por que você, por o fato de você não ter habilitação, seu veículo vai ficar desprotegido? Não. A PVS ela vai fazer a proteção do seu veículo. Conforme falando, a questão do livre condutor, por exemplo, você tem o seu carro, você não dirige, mas o seu filho pode utilizar, mas o contrato é no seu nome. Aconteceu alguma eventualidade? É tudo no seu nome. Então esse é um outro diferencial. Não sei se vocês vão perguntar, mas eu já tô. Não, essa mas é uma boa mesmo. É uma boa mesmo. Fazer só um comentário. E é interessante essa questão do valor, por quê? O que está sendo assegurado ali, protegido? Poxa, é o seu veículo, né? E eu acho bacana que a PVS ela se concentra em relação ao valor da tabela FIPE. Né, ao valor ali da tabela que vale o seu veículo. Porque essa questão, poxa, esse CEP aqui, né, tem um alto índice ali de furto, de roubo, né? Então geralmente o pessoal coloca um pouco a mais. Aí se você mora numa residência, tá, a qual o seu portão não é automático, também vai pesar. Por quê? Porque eles vão falar que você vai descer do carro, você vai ter que abrir o portão. Então tem um diferencial se você mora em um apartamento, porque eles vão falar que tem portaria 24 horas. Então tem toda essa questão, né? Cada empresa é uma empresa, mas aí você vai fazer uma contratação, você vai avaliar todas as situações, né? Onde eu moro, eu teve um período, praticamente quase ali uns 4 anos, 5 anos, eu ia muito para o Presidente Dutra, né, aqui em Guarulhos. Então eu atravessava a passarela ali do Maria Dirce, né? Eu cansei de ouvir histórias de pessoas que, infelizmente, né, foram assaltadas ali naquela passarela do Maria Dirce. Você pega ali meia-noite, 11 horas da noite, já era. Agora que eles fecharam, agora então que eles colocaram aqueles muros, sim, né, já era, tudo tampado, você agora não tem visão nenhuma, você fica no escuro. Você tá no escuro. Você vai passando a passarela, você não sabe. Graças a Deus, por todo o período que eu passei ali, olha que eu vinha de noite, de 11 horas da meia-noite, não tinha dia, não tinha horário, graças a Deus, nunca aconteceu comigo, né? Então, ou seja, aquele local ali era um local, né, que tinha um índice ali alto de roubo, de furto, de situações, mas nunca aconteceu comigo. Então, eu acredito que, poxa, é um pouco injusto, só porque eu moro naquele lugar, porque já teve outra situação, não significa que eu vou ser roubado ou que eu vou ser furtado, né? Isso é uma hipótese que pode acontecer, né? Então você já paga por algo que nem aconteceu. Paga, né, pela hipótese. Você já paga pela hipótese. Você está pagando pela hipótese. Você paga pela hipótese. Né? Então eu acho que não é muito bacana. Sim. E dentro dessa questão assim também, sobre essa questão do... Porque assim, às vezes a pessoa não quer contratar porque... é associação, não tá legal, tipo, não é legalizada, essas coisas assim. Às vezes, nessas situações assim, né? É mito ou verdade que somente as seguradoras tradicionais são autorizadas por lei para prestar esse tipo de serviço? Excelente pergunta, mais uma vez. Essa daqui a gente pegou na dor. Eu tô contando aqui os minutos para me poder. Eu falei, meu Deus, não vai. Ela tem que falar essa aqui. Eu quero falar sobre isso. No final. Eu quero falar sobre isso aqui, pessoal. Por que eu falo que é mito? Agora no dia mito com força, né? Com força. Por quê? Porque agora, em janeiro, conforme falando, as associações de proteção veicular, elas são legalizadas, né? São assentadas em cartório, votado, assembleia, discutido, e elas são legalizadas dentro do programa de proteção veicular, de associativismo, certo? Sendo que, conforme nós falamos, né?
a falta, às vezes, do conhecimento e de um preconceito sobre aquele serviço, acaba as pessoas falando coisas que não existem. Só que agora, no começo do ano, o nosso presidente assinou a lei que sanciona que as associações de proteção veicular, elas já eram. Agora, principalmente, todas elas são legalizadas. É claro, elas vão se legalizar, elas também vão ser regulamentadas, ela vai ser regulamentada e se encaixar dentro da SUSEP. Hoje, a SUSEP também vai fiscalizar as associações de proteção veicular. É todas que vão estar dentro do padrão que a SUSEP vai querer, que o sistema que a SUSEP vai ter? Não. Ela precisa, a associação, para atender o que a SUSEP quer, ela tem que ter estrutura, ela tem que ter caixa. E eu vou falar para vocês aqui, você faz uma conta de 250 mil pessoas pagando, um ticket médio de R$230 por mês. O faturamento, que a estrutura que a PVS ela tem, você sabe quanto ela paga por mês de indenização de roubo, ou furto, ou perda total? 18 a 19 milhões mês. É uma estrutura fantástica. E à vista, nenhum dos nossos associados recebe parcelado. Agora você imagina, você fazer a proteção do seu veículo, acontecer uma situação, acontecer um sinistro, e você falar assim, olha, a nossa empresa não tem caixa, eu vou pagar 10 vezes o seu veículo. Imagina você receber por 10 vezes. O veículo é quanto? Um exemplo, tá? R$40 mil. Simples, um valor bem baixo. R$40 mil. Imagina você receber em 10 vezes R$4 mil. Você prefere o quê? Você ter a confiança de uma companhia que vai pegar os 40 mil e vai fazer no Pix para você? Ou você prefere parcelar? Então, por isso que a gente fala que existem associações e associações, tá? Então, por isso que quando a pessoa fala, a gente sempre tivemos muito um preconceito, mas o importante é você saber aonde você está colocando o seu veículo. Isso é muito importante. Na hora de uma indenização, você receber. E essa assinatura do presidente é um marco muito grande, no caso, para as associações de proteção veicular, tá? Porque é um avanço, né, que nós estamos aí, conforme eu falei, nós temos mais de 2 mil, quase chegando a 3 mil associações de proteção veicular. E uma coisa importante, tá? Para poder fazer, não sei se vai dar tempo de vocês fazerem essa pergunta, mas eu já posso falar aqui? Pode. O mais importante é o benefício que a Associação de Proteção Veicular está trazendo para a população. Qual é? Não só a proteção do veículo, mas dando oportunidade para a pessoa que está desempregada. Vamos falar. Segura essa emoção. Mas antes de você segura essa emoção aí, porque tem um comentário aqui do André Oliveira, que falou assim, ó, Leandro é o melhor que temos. Aqui, ó. Obrigado, André. Um beijo aí, muito obrigada pelo comentário. Tem, porque o que acontece? E algo que o Leandro falou é muito importante, gente, porque assim, a gente precisa ser maduro em todas as situações, tá? Vamos lá. Existem associações e associações. Hoje nós estamos falando com o Leandro aqui, que representa a PVS Brasil, que eu não tenho dúvida nenhuma que esse macro, né, ou seja, essa conquista, né, dessa fiscalização, de toda essa atualização da lei e tudo mais, a PVS, ela fez com que isso pudesse se tornar realidade. Porque talvez se a PVS Brasil não existisse, né, não tivesse a potência que se tornou, né, com responsabilidade, né, tanto com as pessoas, né, a qual trabalham nesse grupo, assim como as pessoas que contratam a proteção, talvez demorasse muito e muito mais anos, ou talvez nem chegasse, né, a ter esse reconhecimento e essa liberação. Então isso é muito importante. Em todas as áreas é assim, né? A gente sabe que tem policiais bons, tem policiais ruins, né? Então, tem médicos bons, né, que honram ali o seu juramento, né, e trabalham. Tem outros que a gente vê aí os vereadores, né, mostrando pra gente que bate o ponto, vai dormir,
vai fazer caminhada, em vez de cuidar da população, está simplesmente colocando dinheiro no bolso, né? Então nós estamos falando da PVS, que já se provou, né, ao longo dos anos e esperamos, né, que se mantenha assim e cresça cada vez mais. Bom, então para a gente poder, né, estamos chegando no final aqui, né? Já no finalzinho, já tá acabando. Eu tava meio apreensivo, agora já tá acabando, né? Já. Eu falei assim, meu Deus, 1 hora eu vou. O que eu vou falar em 1 hora? Eu tô falando com esse povo. E já passa, né? Tá voando. A hora voou rapidinho, né, Silvio? Já chegou no final. Então, vamos fazer aqui a última pergunta, né? Só lembrando, essa daqui é a sua câmera. Aí você já vai responder essa pergunta e aproveitar para falar como que as pessoas conseguem encontrar o Leandro, né? Seja para poder fazer aí uma cotação, que é 100% gratuita, né? Para poder fazer ali a cotação para a proteção do seu veículo, ou quem sabe a pessoa que precisa mudar de vida, a pessoa que está passando uma dificuldade, ou simplesmente quer uma nova oportunidade, né? Quer fazer uma migração da sua área, né? E acredita que essa área, né, da proteção veicular, como nós falamos, gente, carro não para de existir. No máximo vai estar voando por aí e vai precisar de proteção da mesma forma, né? Então você fala um pouquinho dessa oportunidade. E a pergunta é assim, né? É verdade ou mito que a PVS oferece um plano de carreira, né, para quem deseja aí se tornar um consultor, ganhar dinheiro, mudar de vida? Essa é verdade. É verdade, né? É a mais pura verdade, porque conforme nós falamos, né? Primeira pergunta, como as pessoas vão me encontrar, né? Meu Instagram, Leandro Assis APVS, tá? Você vai poder me chamar no direct, a gente vai estar aqui para poder olhar para lá. Isso. A gente vai estar aqui para poder atender 24 horas. Meu WhatsApp, fala diretamente comigo. O WhatsApp é o 11, São Paulo, 11 98591 8585. Repetindo, 11 98591 8585. Você fala comigo 24 horas. Sábado, domingo, feriado. Todo horário você pode falar comigo que eu estou à disposição. Tá? E o Leandro atende mesmo, hein, gente? Ele atende o Leandro mesmo, atende tá? mesmo, hein? Então, e com relação o plano de trabalho que nós oferecemos, conforme nós falamos, né, isso aqui é um avanço. A proteção veicular é um avanço não só para dar oportunidade para as pessoas, para a grande massa, né? Hoje nem todo mundo consegue, tem perfil para fazer o seguro na seguradora convencional. Nós atendemos a grande massa, né? E a gente sabe também, nós sabemos também que a grande massa hoje precisa fazer uma renda extra, que as coisas estão ficando Difícil, né? complicadas. Você precisa fazer uma renda extra, ou também tem aquela pessoa que ela não tem nenhuma, ela precisa trabalhar. É uma pessoa que se dedicou, uma pessoa que ela investiu num curso, embora ela possa ser qualificada, mas ela está desempregada. E a gente oferece para essas pessoas, conforme eu falei, né? Eu acreditei tanto quando me apresentaram o plano de negócio que é a PVS Brasil, a liberdade financeira, a liberdade geográfica, em qualquer lugar do Brasil eu atendo pessoas, eu tenho associado em outros estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais, qualquer outro lugar. Daqui de São Paulo eu faço contrato em qualquer lugar eu atendo. Essa liberdade geográfica. Então, quando me apresentaram a PVS Brasil, eu enxerguei o plano de negócio que eu falei, poxa, aqui eu estou tendo um rumo, um norte para a minha vida. Porque às vezes a pessoa ela não tem um norte, né? Embora, conforme eu falei, eu não conhecia nada. Talvez essa pessoa que está me vendo agora, ouvindo a gente, ela não entende nada de proteção veicular, mas ela quer algo para ela poder implementar uma renda, ela quer engajar, ela precisa mudar a história da família dela. Foi o que aconteceu comigo. Tanto conforme eu falei, eu acreditei tanto nesse processo que em 2021 eu cheguei aqui em São Paulo com R$350. Eu dormi no chão, no início, para começar o trabalho aqui em São Paulo, um trabalho de expansão, eu dormia no chão. E eu acreditei tanto nesse negócio que o trajeto para onde eu ia fazer o trabalho tinha um condomínio que eu falava assim, um dia eu vou morar nesse condomínio. Um dia eu vou morar nesse condomínio. Eu estava até falando com um amigo que está me visitando aqui, acredito que também vai ser o próximo Leandro. Eu falei para ele, todos os dias eu passava aqui e falava, eu vou morar aqui nesse condomínio. Eu vou morar nesse condomínio.
Passaram-se 3 anos. Eu estou morando dentro do condomínio. Graças a Deus. Por quê? A bênção e o esforço, né? O esforço e o que a PVS propõe para a gente poder seguir nesse plano de carreira. Então, se você que está aí, desesperado, com contas a pagar, responsabilidade, você fala, eu preciso de um norte para minha vida, pode me chamar. Você pode colocar aí nos comentários aí, vamos fazer pode um me corte chamar, depois, vamos que colocar aí lá eu o contato. vou dar todo o suporte para você, ajudar você também, como a gente tem ajudado centenas de pessoas aqui em São Paulo. E eu vou dizer pra você que ele ajuda muito, ele pega na mão, ele te leva pro lugar, ele faz, tipo, ele ajuda mesmo. Ele só não vai fazer o que você tem que fazer. Até porque não é justo, né? Não Isso. faz sentido o Ele negócio só não vai desse. fazer o que você... mas o restante, todo o suporte, dúvida, tudo, ele vai dar pra você. Então, ele vai pegar na mão, vai sem medo, que é isso. E aí, antes de a gente finalizar aqui, tem mais um comentário aqui do Lucas Souza. Máximo de respeito por esse cara. Leandro é diferenciado. Ô, Lucas, brigadão aí, Lucas. Então, Mas, isso. e pra vocês verem, né, como é real. Bom, vocês estão me conhecendo, né? O pessoal que já nos assiste sabe que eu sou novinho ainda, só tô ficando um pouco careca, mas já vivi bastante experiência, né? E tive a oportunidade, né, de trabalhar um pouco com o Leandro em relação à PVS e conhecer um pouco do projeto da PVS, a qual para mim foi o suficiente, tá? Para de fato, né, ter o maior prazer de trazer o Leandro aqui, de falar da PVS, né, ter a tranquilidade em falar que você pode contratar, tá, os serviços da PVS, pode confiar e chamar o Leandro se você está precisando de uma oportunidade financeira, tá, que você vai conseguir. Fechei alguns contratos, né? Porém, era uma questão, né? A gente estava num projeto, né? E aí tem aquela questão, a diferença, tá? Ó, poxa, o Leandro acreditou, veio lá do Rio de Janeiro, né? Praticamente sem dinheiro nenhum, né? E graças a Deus, né? Tá aí construindo a sua história, né? Tem bastante coisa para trilhar ainda, né, Leandro? Mas tá aí construindo a sua história, firme. Só que acontece, tem muitos outros que simplesmente desistiram. Sim. Né? Simplesmente desistiram. E de fato, às vezes a gente na vida você tem que fazer escolhas, né? Praticamente eu não parei, né, em relação ali de continuar, por exemplo, vendendo a PVS por não acreditar na empresa ou por achar que não dá para poder ganhar dinheiro nem nada, né? A gente tinha outros projetos, né? A gente se encontrou, né, na verdade, em uma reunião de empresários, né? Foi uma oportunidade, mas algo que eu falo para você, se hoje eu não tivesse agência, né? Se eu não tivesse os recursos hoje, né, que a gente trabalha trazendo dinheiro ali, me sustentando, a PVS Brasil certamente seria uma opção. Tanto porque eu falo assim, hoje eu não tenho medo, né, quando a gente fala assim, as pessoas em desemprego, né? Tem quantas pessoas hoje às vezes não estão agoniadas aí no trabalho que está, né? Ou tá lá em casa brigando com um parente, com família, dizendo que, né, orando para Deus que não tem emprego, tá? Vou aproveitar essa oportunidade. Se um dia, né, ou por esses tempos aí, você conversou com Deus, orou para Deus ou para quem seja que você acredite, tá? A sua fé, independente qual seja, querendo oportunidade para sair dessa vida que você está hoje, falando financeiramente, hoje a oportunidade está batendo na sua porta, tá? Porque assim, se você falar, eu quero, é só chamar o Leandro, que eu tenho certeza, tá? Que você vai conseguir ter os recursos que você precisa. Então, chega de mimimi, né? Vamos dar um up aí na vida. 2025 tá aí, ó, acabando março, hein? Passou carnaval, estamos em abril, é Páscoa. Daqui a pouco você tá prometendo de novo que o próximo ano vai ser diferente e você tá fazendo o quê de diferente, né? Quer mudar sua vida? Tá precisando de uma oportunidade? PVS Brasil com certeza vai te dar essa oportunidade. Sim, tá? E vai sem medo, porque é um projeto que é incrível mesmo, projeto de carreira, te dá todo o suporte, tem... mesmo que você não saiba de nada. Eu entrei, eu também, né, comecei a trabalhar com o Leandro aqui, porém é um projeto incrível para você trabalhar, eu não sabia de nada, e hoje essas perguntas foram elaboradas justamente com tudo aquilo que eu aprendi.
né? Todas as questões dos clientes, a gente As entrou... dúvidas, né? As dúvidas, a gente elaborou, a gente falou assim, o que os clientes têm mais dúvidas que a gente, dentro do nosso processo, dentro do decorrer, a gente colocou aqui, do que a gente aprende lá no grupo também, porque ele sempre dá dando formação, né, para todo mundo que está ali dentro. Então, assim, vai sem medo. Assim como o Gabriel falou, eu repito para você, se hoje você pediu para Deus, não sei para quem você pediu aí, para quem você acredita, que há oportunidade, então ela chegou. Agora falta você, sem mimimi, dar o próximo passo, né? Dar o próximo passo, porque essa jornada aqui, eu digo sem medo, que vai ser sucesso para você, né? É isso aí. Então é isso. Produção, muito obrigado aí por mais uma sexta-feira, Michel, né, dando apoio. Você que nos assistiu ao vivo, muito obrigado pela sua audiência. Você que vai assistir depois de estar gravado, tá? Entre em contato, deixa mensagem, se tiver qualquer dúvida, a gente sempre tá de olhos aí nos comentários. E foi um prazer, Priscila. Isso mesmo. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Leandro. Produção, boa noite, boa noite. Muito obrigada a todos que assistiram o programa. Deixe seus comentários aqui. Curta, comenta, compartilha e bora viver a vida rica que nós merecemos. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.